Mas então, temos dúvidas hoje da lista? Eu não consegui pegar mais exercícios porque eu fiquei ocupada aqui em casa. Não precisa se justificar. O Victor já falou que olhou por alto, mas está sem dúvida, eu acho. E João Marcos? João Marcos, por enquanto, está tranquilo, prof. Tá, então, nesse caso, eu acho que eu posso começar a falar brevemente, sem dar a ideia da demonstração ainda. A ideia da demonstração eu prefiro fazer por escrito, um PDF bonitinho, mas só a ideia do que é o teorema do valor médio. Então, e como usa ele. O porquê ele é verdadeiro é relativo. Fazer um PDF depois ou mandar a sessão do Stuart, que o Stuart, curiosamente, fez isso bem, razoavelmente bem. Tá? Temos que tem o nome valor, né? Então, a gente já conhecia esse. Que era aquele que dizia que se você tem uma contínua num intervalo, e aí você intervalo, e aí você tem a imagem num dos daqui, e aí ponto. Então, em qualquer ponto desse intervalo aqui, como que chama isso? Vertical, qualquer pontinho que você pegar aqui, que é aquela velha história da gente dizer que o gráfico tem que ser feito sem tirar o lápis do papel. Sim. Esse área. E ele só precisa que a função seja contínua. O teorema do valor médio, ele é um pouco mais sutil e ele trata ele precisa que a função seja diferenciada. Vocês estão me ouvindo até aqui? Sim. Tá, beleza. Então, a ideia do teorema do valor médio essencialmente é assim. Primeiro, vamos entender o que cada palavra está falando. Teorema porque é um teorema, valor porque vai ser um número, e esse médio. O que é o médio que aparece aqui? Quando a gente tem uma função, digamos, que ela faça... Digamos que ela faça isso aqui. Tá? Aí aqui tem um... Aqui é o A. Aqui é f de A. Aí aqui um Bzinho. Eu não... Demora. E aqui um f de Bzinho. A gente pode pensar do mesmo jeito como a gente não, vocês, né, que são da física, tem a noção de velocidade média, a gente pode pensar na média da função como sendo, se isso aqui fosse a trajetória de uma partícula, a velocidade média você obtém quando você pega a distância inicial, final, divide pelo
tempo percorrido, alguma coisa assim, né? Eu espero. Então, a gente pode pensar que a média da função nesse intervalo da função f é isso aqui. Tá legal? Então, o que que o teorema do valor médio ele diz pra gente é que, deixa eu dar um print nesse negócio. Vou colocar ele aqui, só para ficar com a ideia do que ele diz na cabeça. Então, o teorema do valor médio diz o seguinte: teorema, se eu soubesse escrever esse, tá bom, teorema do valor médio. Eu disse que se você tem uma função f de um intervalo fechado indo na reta, tal que ela satisfaz, tem que ter alguns critérios. O primeiro f é contínuo no intervalo. Então, ela é contínua em todos os pontos. Depois, em todos os pontos que você pega no intervalo aberto que está dentro desse, quando você tira os extremos, a função vai ser derivável. Então, você sabe calcular a derivada da função lá. F é derivada no intervalinho aberto. E, finalmente, só isso. Você precisa desses dois ingredientes. Se isso aqui acontece, então existe... Nossa, minha letra tá piorando. Então, existe C, que pertence a B, tal que a derivada da função é igual à média. E aí é da onde vem o nome. Tá legal? A interpretação disso é que, bom, o que é esse... Quando a gente pensa nesse f de b menos f de a dividido pelo b menos a, em certo sentido, isso é eu não sei se... Espero que vocês concordem comigo. Isso vai ser o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Se eu conseguisse desenhar. Concordam? Porque quando a gente monta o triângulozinho, você vai ter quando você coloca quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente com relação a esse ângulo, claro que você vai ter que fazer umas reflexões aqui, porque nesse caso ela está com inclinação negativa. Mas deixa eu fazer um que dá para... Eu vou fazer um outro desenho que dá para interpretar dentro da trigonometria no triângulo. Peraí. Meu Deus. Tá. Uma coisa assim. Aqui. Tá? Aí quando você pega e olha essa retinha aqui, o coeficiente angular dela é para você obter ele fazendo... Do outro jeito também daria certo, mas aí você sai do triângulo, você vai para o círculo. O coeficiente dessa reta aqui, uau, olha só, você obtém, vai ser a tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo você obtém fazendo f de b menos f de a dividido por b
menos A. Então, o que essencialmente o teorema do valor médio está falando é que vai ter um ponto aqui dentro, um pontinho C, pelo desenho que eu fiz, acho que ele vai estar mais ou menos. Então, que quando você faz a derivada da função no ponto, a reta tangente vai ser paralela a essa reta que é determinada pelos extremos. Em algum momento eu vou conseguir desenhar. Tá. Eu vou printar o que está no Stewart, que é mais bonitinho. O que eu estava tentando desenhar para vocês, mas eu sou uma negação nisso, é essa coisa aqui. Tá legal? Então, o teorema do valor médio, ele diz para a gente isso. Você vai ter um ponto no intervalo, tal que a derivada nesse ponto, ou seja, inclinada a reta tangente, é para a reta determinada pelos extremos, que, curiosamente, é a média da função. Pergunta, a ideia do que ele diz está tranquila? Sim. Então, a prova dele usa uma versão, digamos assim, a prova dele depende desse mesmo resultado, só que eu consigo girar isso? Consigo. Depende de um que é assim, quando a f de A é igual a f de B, tá? Pensa que eu só girei a curva e não o eixo. Chama teorema de Rowley. Só que não vem ao caso demonstrar ele agora. Eu vou fazer vou dar uma limpada no que o Stewart faz e mando para vocês. Mas aí esse teorema, ele tem ele vai ter importância quando a gente for estudar concavidade de função e umas coisas assim, tá? Mas uma coisa que é uma das aplicações mais interessantes dele, assim, para mim, é a seguinte, tá? Só um exemplo de como usa esse negócio. Eu quero branquinho. Imagina que você tem uma função tal que no intervalo a, a derivada da função é zero para todo x que pertence ao intervalo. Tá? A função é contínua no intervalo fechado a b e ela é derivável no intervalo aberto, e além disso, a derivada está dando sempre zero. Se isso que acontece, então a f de x, a função, ela é constante. Isso parece uma coisa muito idiota, mas mais para frente vocês vão ver que essa consequenciazinha ela vai correr atrás da gente feito, sei lá, eu não consigo pensar em nada que eu possa dizer como metáfora que possa ir para o YouTube depois. Mas então, para mostrar que a função é constante, a gente vai usar o teorema do valor intermediário. Então, bom, esse intervalo A e B aqui é com A menor que B, né? Certamente. Então, a gente pega um x0 menor que x1. Opa, tá virando um Aleph isso. Com esses dois dentro do intervalo.
tá? Como a função ela é diferenciável em todo o intervalo aberto, em particular ela é diferenciável nesse intervalo. E ela é, então, f. Deixa eu escrever. As hipóteses dizem para a gente que a f ela é diferenciável nesse intervalo. E como ela é diferenciável no intervalo maior todo, em particular ela é contínua. Então ela vai ser contínua no intervalo fechado. Então, é diferenciável aqui e é contínuo em aqui, nesse intervalo. Vocês ainda estão me escutando? Sim. Tá, beleza. Então, a gente está nas hipóteses para usar o teorema do valor médio, porque ela é contínua no intervalo x0, x1, e é fechado, e é derivável, diferenciável no intervalo aberto x0, x1. Então, pelo teorema do valor médio, então, pelo TVM, existe um Czinho, minha nossa, existe um C nesse intervalo tal que quando a gente calcula a derivada desse cara, ela vai ser isso aqui, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Só que a gente tem a hipótese de que a derivada é sempre zero. Então a gente tem isso. Então, disso aqui decorre que f de x1, se a gente pega esse cara aqui, faz uma regra de 3, né? Isso aqui está dando zero. Então, esse cara aqui, dane-se ele, e f de x1 menos f de x0 tem que ser igual a zero. Mas isso significa que f de x1 é igual a f de x0. Só que quem eram x1 e x0? Eram quaisquer caras, eram quaisquer dois pontinhos que a gente pegou no intervalo aberto. Então, significa que a função, ela tem que, como são dois quaisquer, a imagem desses dois está coincidindo, então é porque a função é constante. Aí, onde isso aqui vai ser útil? Spoiler. Provavelmente vocês já viram um pouco de integração com o Lucchini, eu imagino. Vocês devem estar integrando igual o Euler já. Lá, provavelmente vocês viram que tem um negócio assim. A integral de uma função f, uma integral indefinida. Na prática, isso aqui é igual a uma função fona de x, e aí tem esse mais uma constante aqui, tá? Onde o que acontece? Onde isso aqui é igual a isso, se somente se isso aqui só acontece quando você pega isso aqui e deriva, mas
Você pega f, deriva, isso aqui dá a f, né? Que é quando você pensa na integral como antiderivada. Vocês já devem ter visto isso. Não? Sim? Viram isso? Mais ou menos. Não, não. A ideia é ser mais ou menos mesmo. A gente viu Mas, o básico do básico, vamos dizer assim. Não. não, mas não tem a gente vai ver isso no curso também, não tem problema. Mas eu só queria explicar o que é essa constante aqui. Essa constante, ela, em certo sentido, ela vai aparecer por conta do teorema do valor médio. Porque, vejam, a ideia é que quando a gente escreve assim, é antiderivada. É o oposto da derivação, assim como divisão é o oposto da multiplicação. Então, quando a gente faz a integral indefinida de uma função, a gente gostaria que o resultado disso fosse uma função cuja derivada dá a que está aqui dentro. O problema é que pode ter mais de uma função que faz isso. Certo? Você tem uma função que faz isso, sempre que você somar uma constante, essa função nova, com essa constante somada, quando você derivar, vai dar a mesma coisa. Tá? Só que poderia ser o caso de que, às vezes, se a gente pega duas funções que têm a mesma derivada, poderia ser que a diferença delas não fosse uma constante, fosse alguma outra porcaria. Uma função polinomial, alguma desgraça. Só que não. E a culpa de não ser é esse teoreminha aqui. Então, ó, isso é o corolário. Aliás, eu lembrei agora que tem um veterano de vocês que se chama Vitor. Não sei se vocês lembram dele. Ele pediu para eu explicar em algum momento a diferença entre teorema, lema, proposição e corolário. Então, já que surgiu aqui, vou falar, tudo é teorema. Toda afirmação que você prova em matemática é teorema. Só que, eventualmente, por questões psicológicas, a gente costuma dar nome de teorema para coisas que são muito importantes. Aí, o que é lema? Lema é um teorema que você usa para provar um teorema, certo? Então, tem um teorema que dependeu de outro. Esse outro é um lema, tá? Aí você tem a proposição. Proposição é só um teorema que não é muito importante. Tá lá, provei, ok. Aí tem o teorema, que a gente já está acostumado. E o corolário, que é esse que eu falei aqui, é quando é uma coisa que decorre ou de uma proposição ou de um teorema, mas é um resultado muito fácil, ele é quase automático, e é como se fosse uma consequência, é como se fosse um espirro daquele outro resultado. Tá? Então, está aí paga a promessa que eu fiz para o Vitor de explicar para vocês a diferença disso. Não sei por que ele pediu, mas... Então, o corolário do que a gente viu antes, que é importante, é o seguinte. Se você tem F e G, elas são tais que quando você calcula a derivada da F num x, isso é a mesma coisa que você calcular a derivada da G no mesmo x para todo x que pertence a um intervalo aberto, então a F, então existe, então
Então, existe uma constante C pertencente aos reais, tal que quando você faz a f de x, essa f de x ela nada mais é do que a g, sem derivada aqui, tá? É a função original, mais uma constante, para todo x no intervalo. Então, isso é o que mata, isso é o que permite para a gente, quando vai fazer antiderivação, é o que meio que fala para a gente que, ó, se você encontrou uma função que é derivada da f, você encontrou todas. Porque é só você somar uma constante a essa função, que aí você vai ter o mesmo resultado que você tinha. Em particular, se você encontrou uma função que tem uma constante, você pode tirar essa constante fora, faz a constante ser igual a zero, tá? Mas é por conta desse negócio. E aí a prova é bem rápida. Pelo seguinte, se você pega... Ué, o que eu estou fazendo? Vocês ainda estão me escutando? Sim. Tá, obrigado. Se você faz essa função aqui, ó, h de x igual a f de x menos g de x. A derivada dessa simpática função vai ser a diferença das derivadas. Certo? Aqui eu estou pegando x no intervalo, né? Só que, como elas são iguais, isso dá zero. Então, a minha função h é uma função contínua, diferenciável nesse intervalo, e tal que, como chama? A derivada está dando zero em todo ponto. Então, pelo resultado anterior, então, que saiu do teorema do valor médio, essa função tem que ser uma constante. Foi o que a gente viu, que se a derivada é sempre zero é porque a função é constante. Então, existe um C pertencente aos reais, tal que a função h de x é igual a esse C para todo x no intervalo. Então, quem é h? H é f de x menos g de x. Então, a gente tem isso aqui. F de x menos g de x é igual a C. Bom, mas se eu passo esse bichinho para cá, isso aqui fica assim, que é o que a gente queria. Então, é por isso que quando a gente vai fazer a antiderivada, e a gente quer a família de todas as funções que, quando você deriva a função que você pegou, você soma essa constante. Porque a única diferença, se duas funções têm a mesma derivada, a única diferença entre elas é uma constante. Tá? É uma das aplicações, assim, elementares mais bonitinhos que eu sei que eu lembro, pelo menos, do teorema do valor médio. Tá? Então, perguntas, pessoal? Acho que não. Professor, Oi. daqueles nomes que você falou, tem um que começa com A, que eu tava querendo saber o que era, mas eu esqueci qual é. No, Vou lembrar. nomes que eu falei? É, Quando? você Tá falando mencionou. axioma? Axioma, isso. Ah, tá. Axioma. Tá aqui. Tá. O axioma
é um problema um pouco mais embaixo. Assim. Dependendo para quem vocês perguntarem, vão dizer que axioma é uma verdade que você não contesta, aceita e usa ela para provar as outras coisas, certo? Seria o alicerce da sua lógica, digamos assim. Só que eu não sou essa pessoa, eu não, a minha postura filosófica com relação à matemática é o formalismo. Então, vocês ainda estão me escutando? Sim. Tá. Então, eu penso em matemática como se fosse um jogo. Tá? É um jogo que, por coincidência, às vezes você consegue usar para modelar a realidade, fazer predições, mas é uma coincidência, não sei porquê, não me interessa saber. Mas é um jogo arbitrário. Então, axiomas são as regras do jogo. E o que é o jogo é provar as coisas usando lógica. Então, o axioma seria, no jogo de poker, as regras do poker são os axiomas. Então, é isso. Seriam as duas respostas mais simples que pode dar. Ou é uma verdade que você assume e não contesta ela até o final, ou é uma regra que você estabelece, como é uma regra, você também não vai contrariar ela, e que você usa ela para derivar as coisas, para provar os lemas, proposições, corolários. Beleza? Sim. Tem esse negócio, se não me engano, o Euclides, que eu nem sei se o Euclides foi uma pessoa mesmo, se foram vários. Mas ele tinha ainda uma discussão, ele tinha uma distinção entre axioma e postulado. Postulado era quase como se fosse um axioma, mas enfim, hoje em dia só se usa axioma. Postulado não tem mais essa distinção. Mas enfim, tá. Bom, eu vou mandar depois para vocês. Ou eu vou dar uma lida com calma no Stuart para ver se está bem feitinho isso lá. Eu acho que tá. Se estiver bom, eu mando para vocês. Se estiver meio ruim, eu dou uma limpada, digito e mando para vocês a argumentação de por que o teorema do valor médio é verdadeiro. E aí, na semana que vem, tem sexta-feira ainda, mas na semana que vem eu vou fazer exercícios da parte final, tá? Porque na sexta-feira a gente vai aprender a analisar gráfico usando esse negócio. E aí vai ter acabado a matéria de derivada, tá? Eu posso talvez preparar uma lista de exercícios para dar um prazo bom para vocês fazerem, para enviar para mim. E aí isso pode contar alguma coisa para quando for voltar às aulas ou não sei. Que eu não posso prejudicar quem não está acompanhando. Mas eu não sei se isso significa que eu não posso favorecer quem está acompanhando. Eu não sei, isso é meio sutil. Mas nem que seja só para vocês terem um feedback, tá? Pode não valer nada, mas vocês fazem lá como se fosse uma prova, vê, eu corrijo, e vocês veem onde vocês estão errando ou não. Acho que isso não valendo nota, acho que não tem problema. E ajuda vocês de qualquer forma. Mas aí depois que a gente vê a parte de derivadas. Vamos ver. Agora são 2h10. Tem alguma dúvida de lista, essas coisas assim? Ou eu devo sortear uns ao vivo aqui para eu ir fazendo? Alô? Olá? Pode sortear, professor. Tá, tudo bem. Vamos ver um aqui. Esses aqui tem uns desenhos bonitos. O que é isso aqui? Eu não lembro mais.
Use derivação implícita para encontrar uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Aí tem esses cardioides. Curva do diabo, gostei do nome. Tá, vamos fazer isso aqui. Print screen. Print screen. Ok. Então, nesse exercício diabólico aqui que eu peguei, pede-se para encontrar a equação da reta tangente à curva no ponto 0 menos 2. Tá, o desenho meio que dá um spoiler, né? Mas tudo bem. Tá. O desenho deu um spoiler do que é. Porque a gente já está vendo aqui que o x igual a 0, y igual a menos 2 está aqui. Então ela vai ter que ser um negócio assim, ó. Mas vamos fazer a continha, né? Já que o Stuart pediu. Isso parece que esses filmes ruins, né? Quando a gente prevê logo no começo o que vai acontecer, a gente fica decepcionado. Oi. Olá. Eu fiquei mudo por muito tempo? Volta uns 2 quadros. Vai pro 10 de novo. Sim. Nesse final aí, ó. Ali. Ah, tá. Desculpa. É que eu me empolguei e eu não fiquei olhando mais para outra tela. Obrigado. Não, eu que agradeço. Então, até essa parte aqui, vocês acompanharam. Eu tava com áudio. Não, aí você tinha ficado mudo. Tava. Então, o que eu fiz. Então, vamos fazer do começo. Derivar essa porcaria aqui. Por que não usar derivação logarítmica? Porque é perigoso. Porque essa expressão aqui, ela não é sempre positiva, tá? O que a gente encontra como resultado, se encontra um resultado, vão ser só para os... Quando a gente encontra, é como se a gente estivesse encontrando para isso aqui, ó, quando eu passei o módulo, tá? E não é mais a mesma função, tá? E aí isso foi o problema. E principalmente porque o 0 menos 2 está num lugar onde a função é negativa. Então, professor de vocês, nossa, já era. Então, nesse caso, faça a derivação implícita, só que sem usar a derivação logarítmica, tá? E aí, ou passa o módulo, só que isso vai ficar mais complicado. Enfim, então, aqui esse produto vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes... Olha só, eu tinha esquecido. Vezes o primeiro, vezes y ao quadrado. Certo? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Aí aqui é a mesma coisa, desse lado. Multiplicação. Aí fica derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Vamos lá. Derivada de y ao quadrado em relação a x vai ficar dy ao quadrado dy dx. Então, 2y, que é o dy ao quadrado dy dx, vezes isso aqui. Aí, agora, desse lado vai ser o y ao quadrado vezes a derivada disso. Só que a derivada disso vai ser dy quadrado menos 4 dy quadrado menos 4 dy, aliás, e aí dy dx. Então fica o y ao quadrado, veio para cá,
derivada disso em relação a y é 2y, e aí o dy dx. Aí aqui, derivada de x quadrado em relação a x, 2x, repete x quadrado menos 5. Aí aqui, derivada de x quadrado menos 5 em relação a x, 2x vezes x quadrado. Aí agora a gente isola o dy dx. dy dx está aqui. Esse cara, repito aqui, eu passo dividindo. 2y vezes y quadrado menos 4. E aqui só faltou eu deixar o cubo. Então, essa aqui é a expressão para a derivada de alguma função que localmente se comporte como essa desgreta aqui. Aí, bom, para encontrar a reta tangente, a gente calcula essa expressão no ponto dado, em x igual a 0 e y igual a menos 2. Quando x é 0, aqui em cima morre, tá? Porque vai ser 0 vezes alguma coisa, mais 2 vezes 0 ao cubo. Então, aqui morre. E aí, aqui vai ficar y igual a menos 2. Aqui vai ficar 4 menos 4, 0. Essa parte. Só que aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar diferente de 0. Então, vai ser 0 sobre alguma coisa que não é 0. Beleza. Então, quando a gente joga na expressão, que era a que a gente tinha aqui, y menos y0. Derivada calculada no ponto, vezes x menos x0. O x0 é 0, então fica só x. Essa expressão aqui calculada no ponto é 0. E menos 2 deu mais 2. Então, y, a reta que a gente procura é y igual a menos 2. Que é o que o desenho sugeria aqui. Eita, que chatinho. Mas foi bom, vocês me viram passando vergonha. Mas eu tô brincando, errar faz parte. Errar não é vergonha, não. Mas é bom que vocês veem que o erro faz parte. Tá? O erro nos lembra das coisas, das restrições da vida. Que horas são? Eu devo ter gastado 1 hora fazendo isso. Ah, não. Não foi tanto. Bom, mas entenderam como fazer esse? Eu tô mudo de novo? Entendemos. Ah, tá. Valeu. Bom, então é isso. Tá? Cuidado com a derivação. A lição que fica desse exercício é cuidado com derivação logarítmica. Tá? Ela às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha. Tomem cuidado que o ln de alguma coisa tem que ser para alguma coisa que é maior que 0. Tá? E, enfim, eu fui trouxa. Mas tá bom.